Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Entramos no mês de julho, iniciamos o mês de julho com esse domingo, dia de São Pedro e São Paulo. É uma solenidade transferida do dia 29 de junho último para o domingo, aqui no Brasil. Embora saibamos que muitas dioceses e paróquias celebram dia 29 de junho, dia de São Pedro e São Paulo, um dos santos juninos também, mas na liturgia da igreja passa para o domingo para que nós possamos celebrar esse grande dia, essa grande solenidade de Pedro e Paulo, essas duas colunas da igreja. Nesse dia de São Pedro e São Paulo, nós celebramos o dia do Papa, lembramos justamente a missão daquele que sucede a Pedro. E nos unimos ao Papa Francisco, tudo aquilo que significa essa nossa comunhão, naquele sinal visível da unidade, que é o Santo Padre. E nós queremos cada vez mais vivenciar essa comunhão entre nós. No meio de tantas situações que nós imaginávamos que jamais poderiam voltar a acontecer, nós vemos que ainda hoje tem pessoas que se dizem católicas e acabam não caminhando unidos ao Santo Padre. Que nós possamos, nesse dia de hoje, nesse domingo, dia do Senhor, manifestar a nossa comunhão com Pedro, que hoje nos fala pela voz de Francisco, e procurar fazer a nossa parte enquanto comunhão, enquanto unidade. E o nosso presente ao Santo Padre, hoje é tradição da Igreja Católica, a coleta das nossas missas, serem enviadas para o Santo Padre como nosso presente de aniversário, óbolo de São Pedro, como é chamado, e que o Papa utiliza o óbolo de São Pedro para as missões, para ajudar as pessoas, ajudar as várias situações, enfim, aquilo que é necessário para o mundo, já que ele mexe, nós vemos quando tem algum acontecimento, alguma coisa, vemos que o Papa envia auxílios aqui e acolá, que vem dessa colaboração da igreja toda como presente, o Santo Padre, que passa através dele, mas que não fica para ele, ele acaba distribuindo nas várias situações de emergência pelo mundo afora. Portanto, nesse final de semana, nós celebramos no lugar do 13º domingo do tempo comum, aqui no Brasil, nós temos justamente a solenidade transferida para hoje, para esse final de semana, de São Pedro e São Paulo. Duas pessoas bem diferentes. São Pedro, pescador, escolhido diretamente por Jesus, que acabou negando o Senhor na hora da cruz, na hora da prisão, depois reafirmando seu amor a Jesus, quando ele perguntou se o amava, para cuidar do seu rebanho. E Paulo, uma cultura totalmente diferente, era judeu, no entanto de cultura helenística e cidadão romano ao mesmo tempo, portanto totalmente diferente, mas que foi o grande apóstolo dos gentios, foi alguém que se converteu no caminho de Damasco enquanto perseguia os cristãos e acabou sendo o grande apóstolo. Ambos foram martirizados e mortos em Roma, na sede do Império Romano, para onde foram levados depois das suas prisões. E ali, justamente em Roma, derramaram seu sangue. Estão sepultados, um na cripta da Basílica de São Pedro, outro na Basílica de São Paulo, fora dos muros. E ali por perto também tem o lugar onde ele foi martirizado. Ali justamente a gente conta um pouco a história. Caríssimos irmãos e irmãs, é essa festa que nós temos hoje de ver o testemunho de Pedro e Paulo, que além de serem pregadores do Evangelho, seguidores de Jesus Cristo, entregaram a sua vida, derramando seu sangue por causa de Cristo. A palavra de Deus desse final de semana, meus irmãos e irmãs, claro que para essa festa solene temos até vigília, temos a missa da vigília com leituras próprias. A missa do dia vai trazer justamente um pouco das leituras sobre Pedro e Paulo. Os Atos dos Apóstolos nos falam da prisão de Pedro. O rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e vendo que se agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. A Pedro, o líder dos apóstolos, era nos dias dos pães ázimos, portanto, época também da Páscoa. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão. Olha como é que era guardado. Eram 4 grupos de soldados, com 4 soldados de cada um. Imagina, uma pessoa que só pregava o evangelho, que era guardado com tantos soldados, Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Aproveitar isso, então tem essa ligação com a Páscoa, como também Jesus. Enquanto era
mantido na prisão, Pedro rezava e a igreja rezava, continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo, mas naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Dormia junto com os soldados, preso na prisão, com as correntes e com guardas na porta. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. Era tudo escuro, evidentemente, não havia energia elétrica, evidentemente. E o anjo tocou o nome de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos, o anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era a realidade, o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois que passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Até hoje Roma aguarda justamente esse local da prisão de Pedro. O portão abriu sozinho, eles saíram, caminharam por uma rua e logo o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Pedro, o apóstolo, aquele que seguiu a Jesus e foi colocado com Jesus como o primeiro dentre os apóstolos, foi preso ali justamente na Terra Santa. Depois, mais tarde, ele irá ser preso também em Roma, onde será martirizado. Não foi fácil a vida dos primeiros cristãos, como também não é fácil a nossa vida de cristãos hoje também pelo mundo afora. Perseguidos, presos, martirizados. É incrível ver, caríssimos irmãos e irmãs, como o ódio à verdade e a Jesus Cristo, continua de muitas formas também hoje, com outras roupagens, de outras maneiras, mas continua. Mas Pedro justamente vê que, por mais que tentem amordaçar a igreja, tentam calar a igreja, prendendo seus líderes, não fica sem o anúncio do Evangelho. E quanto mais mártires, como fala a própria tradição da igreja, é semente de novos cristãos. Portanto, a figura de Pedro marca bastante esse final de semana, porque também, meus irmãos e irmãs, o Evangelho vai falar nesse aspecto da figura de Pedro. Sim, o Evangelho de Mateus, fala que Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o filho do homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias e alguns dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Simão, você respondeu isso pela graça de Deus e não pela sua própria carne. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Portanto, meus irmãos e irmãs, no Evangelho nos fala desse outro lado, a missão de Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Pedro, Cefas, ou seja, Pedro enquanto apóstolo, enquanto aquele que é o primeiro dentre os apóstolos, fala a Jesus: você realmente é aquele que vai ser, que vai levar a igreja adiante, à frente. Sobre esta pedra construirei minha igreja, sobre esse Pedro. E Pedro e seus sucessores continuam a igreja. Depois de Pedro vieram os outros discípulos de Jesus, apóstolos, os vários papas, que chega até hoje o Papa Francisco, que não estão isentos de perseguições, como Pedro também passou pela perseguição e pela tortura, e também pelo sacrifício, pelo próprio martírio. Mas cabe a nós, meus irmãos e irmãs, continuarmos unidos. Nós temos hoje Pedro, que serve a igreja, na pessoa do Papa Francisco, e que nós sabemos que faz parte dessa comunhão, que todos sejam um para que o mundo creia. A preocupação com o ecumenismo, com o diálogo com todos, supõe justamente que possamos ver como cristãos, temos a mesma fé em Cristo. E enquanto cristãos, dialogarmos com outras pessoas que creem de diversas formas,
para que a religião, as religiões, possam dar testemunho que cada um tem a sua liberdade, mas procura o bem. E ao mesmo tempo, mesmo que não tem nada, aqueles que não creem, mas têm pessoas de boa vontade. Mas enquanto tem cristãos, nós somos chamados a dar testemunho da nossa fé, de anunciar Jesus Cristo, de proclamar em quem nós cremos e, ao mesmo tempo, dizer que realmente queremos viver nessa comunhão com Pedro e sobre Pedro. É para todos nós uma palavra que nos convida justamente a rezar pelo Santo Padre, Papa Francisco, e a presenteá-lo com o nosso álbum de São Pedro nesse final de semana, que marca justamente essa festa de São Pedro e São Paulo. E sobre São Paulo, meus irmãos e irmãs, nós temos a segunda leitura, a carta de Paulo a Timóteo. Quanto a mim, já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. O Senhor esteve ao meu lado e me deu forças, me fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos, sem fim. Amém. Portanto, Paulo fala já também do final da sua vida. Já estou para ser derramado em sacrifício. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Palavras de Paulo, meus irmãos e irmãs, vamos encontrar depois nos Atos dos Apóstolos também, que ele vai ser levado até Roma para lá ser julgado pelo imperador, e ali justamente será também preso, né? E depois a tradição vai falar da sua morte. É evidente que nem nos Atos dos Apóstolos, nem em outros textos, nós temos a narração da morte de Pedro e Paulo. Isso vem através da história, através de outras narrativas. Mas, meus irmãos e irmãs, ao celebrarmos Pedro e Paulo, né, que nós possamos pedir ao Senhor que essas duas colunas da igreja, de frente à Basílica de São Pedro, tem as duas estátuas de Pedro e Paulo, a gente marcando bem essas colunas da igreja, cada um com a sua cultura, a sua realidade, ser chamado, nós possamos também estar muito unidos, né? Seja enquanto Pedro chamado lá, junto ao lago de Genezaré como pescador, seja Paulo que caiu pelo chão no caminho de Damasco, que nós precisamos ver hoje também quanto que é necessário que nós respondamos ao chamado do Senhor, nós respondamos àquele que nos chama para caminharmos de tal maneira que nós experimentemos o Senhor presente em nossa vida, que nos conduz, que nos faz suas testemunhas hoje. O dia de São Pedro e São Paulo deve marcar para nós essa comunhão de unidade enquanto igreja, mas também o trabalho de evangelização, de missão. Como no caso justamente do grande evangelizador que foi Paulo, dos gentios, ou também como grande sinal de Pedro evangelizando e testemunhando seus grandes discursos em Pentecostes, falando, justamente testemunhando quem é Jesus e como é testemunho de que Cristo está vivo, ressuscitado, presente no meio de nós. Palavras importantes de Pedro e de Paulo, que somos chamados, meus irmãos e irmãs, a apreender e deixar cada vez mais preencher o nosso coração de alegria e de paz, para que também nós hoje, nós estamos no mundo de hoje, sermos aqueles que testemunham, como Pedro e Paulo, o grande anúncio da boa notícia, da salvação a todas as pessoas. Agradeçamos o exemplo de Pedro e Paulo, agradeçamos aqueles que seguem a Jesus Cristo e, como Pedro e Paulo, dão testemunho do Senhor. E pensamos a Deus que nós que temos a comunhão, né, com aquele que sucede a Pedro, na pessoa do Papa Francisco, que nós, meus irmãos, no meio dessa confusão de muitas situações de hoje, nunca percamos de vista essa direção, caminhamos na comunhão, na unidade, na fraternidade, como bem nós sabemos que esse é o nosso caminho. E é dessa forma que nós vamos ser nessa igreja unida, ao mesmo tempo nessa diversidade de dons e carismas, e a serviço do povo de Deus, que deve ser levado cada vez mais ao encontro com o Senhor da vida, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, uma boa celebração, uma boa festa de São Pedro e São Paulo a todos vocês. Que Deus abençoe e guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.